Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje estamos com o advogado, professor de Direito de Família, Dr. Cláudio Roberto Afonso. É um prazer imensurável em tê-lo conosco novamente. No primeiro momento já tratamos de pensão alimentícia, hoje retornamos com o professor para falar um pouco sobre sucessão. Você que tem alguma dúvida, se inscreva no canal e deixe a sua pergunta, que em breve iremos retorná-los com a retirada da dúvida, ok? Doutor, muito obrigado novamente, agradeço mesmo de coração a disponibilidade do seu tempo para estar retirando a dúvida aqui da população que nos segue, nos assiste, que estão inscritos nos nossos canais, ok? Obrigado, Paulo, é sempre um prazer estar aqui com você, colaborando com esse projeto de levar informações importantes, né, sobre o direito para o cidadão, para que eles possam fazer direitos, né, para que todo mundo possa fazer direito. Exatamente, essa é a finalidade, né? O podcast foi criado com esse intuito, com a conotação apenas social, né, de ser um instrumento para modificador, de levar as pessoas que necessitem dessas informações a mudança necessária, né? Levando as informações, as pessoas terão o direcionamento do melhor caminho a se seguir. Então, é um projeto que eu me sinto agraciado em estar participando e fazendo junto contigo e com os outros participantes. Espero que a gente consiga levar e modificar a vida das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Muito bom mesmo. Então, mediante essa temática, já separamos algumas perguntas de algumas pessoas inscritas nos canais e a gente vai iniciar fazendo algumas perguntas e, como de praxe, que você já conhece, nós vamos no bate-papo aí e tentando sanar a dúvida de todo mundo, tá bom? Beleza, vamos lá. Diretor, vamos à primeira pergunta, por favor. Primeira pergunta é a seguinte: meu marido morreu e os filhos dele querem que eu venda a casa para dar partes deles. É certo? Isso é muito comum, né? As pessoas, elas têm fazem essa confusão, né, Paulo? Quando há o passamento de um ente querido e esse ente ele deixa patrimônio, na hora de você fazer a disposição desse bem, existem certas situações que são bem interessantes. No caso da pergunta aí, da pessoa, nós estamos falando do que a lei trata especificamente de direito real de habitação. Independente do regime de bens do casamento, o cônjuge sobrevivente ele tem o direito de permanecer habitando o imóvel que servia de residência para o casal, né, o lar conjugal, desde que ele seja o único daquela espécie a ser inventariado. Então, no caso aí, a viúva ela não tem que vender a casa para dar a parte dos filhos. Eu creio que nessa situação aí seja filhos só do falecido, porque se fossem filhos comuns, dependendo do regime de bens, ela até também, na verdade, existem algumas situações que a gente precisa esclarecer para o pessoal, né? Esse bem, se ele foi adquirido pelo casal, a viúva ela é dona da metade. É o que a gente chama de meação, ela é meeira, né? E trazendo aqui a lume uma lição do nosso saudoso Zeno Veloso, né? Quem herda não meia e quem meia não herda, né? Então, se ela é dona da metade, ela é meeira, ela não é herdeira da outra parte. Então, a outra parte, a metade, que seria do falecido, ela iria só para os filhos, os descendentes, né? E a outra metade dela, viúva. Agora, se no caso aí são só filhos dele e eles estão forcejando, estão pressionando a viúva para que ela venda o imóvel, para que dê a parte deles, não há uma obrigatoriedade. Se ela quiser fazer, ela pode fazer, por mera liberalidade, mas a lei confere a ela
uma possibilidade, uma proteção para que ela continue morando neste imóvel até que ela morra, ou até mesmo ela casando, ou até mesmo ela constituindo uma nova união estável, ela não irá perder esse direito real de habitação e o direito de continuar morando na residência que funcionava como lar do casal. Nessa situação costuma virar um imbróglio, né, se a gente for analisar, porque já que ela tem o direito de moradia no imóvel, não é feita a divisão desse bem, provavelmente. Então, se ela viver mais 50 anos, provavelmente no falecimento dela isso vai virar uma confusão patrimonial, né? Porque não vai saber quem terá direito de fato sobre esse imóvel. Pois é, bem colocado, Paulinho. É assim, se porventura ela ficar exercendo esse direito real de habitação por essas 5 décadas que você falou, e ela não tiver filhos com o morto, né, tem uma situação bem interessante. Por quê? Porque os herdeiros aí que se apresentam são herdeiros só dele. Sim. Não são herdeiros dela. Então aí você tem que ver a seguinte, e a parte dela vai para quem? Aí você já tem que ver quem seriam os sucessores, os herdeiros dela. Porque, de repente, você pode ter a metade do falecido vai para os filhos dele, e a metade desta pessoa, dessa senhora aí, quando ela vier a óbito, depois de 50 anos, pode ser que vá para quem? Para uma irmã dela, para até mesmo um ascendente. Entendeu? É um negócio bem interessante. Aí, por isso é que a gente fala que quando existe com a morte, né, há a formação de um condomínio, porque todos são donos de tudo ao mesmo tempo. Então, o patrimônio acaba sendo regrado, acaba sendo protegido pelas regras do condomínio. É como se fossem vários donos da mesma coisa, entendeu? É porque quando faz a divisão dos bens em si, ali se divide, ali se resolve a situação fática. Agora, quando não tem a possibilidade de fazer aquela partilha naquele momento e vai perpetuando um período, num tempo aí determinado, pode acontecer vários fatores, né? Inclusive essa senhora que está residindo no imóvel, ela pode ter outros filhos derivados de um outro relacionamento. Isso. Que também terão direito sobre esse imóvel. Exatamente. Os filhos delas anteriores, vamos dizer, com o falecido, o decurso, pode também ter falecido e ter deixado herdeiros. Então, ou seja, vira realmente uma confusão. É muito prático. Como eu falei para ti, ela tinha um relacionamento com essa pessoa e ele já tinha filhos de um outro relacionamento. Ele morreu. Ela é dona da metade. Os dois querem que ela venda para entregar a parte deles, ela não quer, até porque ela tem a proteção da lei de ficar morando na casa. Bacana. Ela reconstrói a vida afetiva dela. Ela casa de novo e nesse outro casamento ela tem filhos. Entendeu agora? Aí o que vai acontecer? Dependendo do regime de bens adotado nesse segundo casamento, o novo cônjuge pode ser até herdeiro da parte dela. Entendeu agora? Pode acontecer. Pode acontecer. Milhões de cenários. Exatamente. Né? São várias perspectivas aí que nós podemos ter. Mas a informação primordial, então, da pergunta seria que a viúva teria direito de residir no imóvel. Ela não é obrigada a vender para entregar a parte dos herdeiros que eles estão querendo receber, entendeu? Ocorrendo, ela tem em posse vários imóveis. Ela pode escolher o imóvel que ela quer manter residência ou não? Vamos supor, vou criar um exemplo aqui que o pessoal vai entender mais fácil. Se a pessoa, a viúva, o viúvo deixou 3 casas, uma casa avaliada em 200 mil, uma em 500 mil e a outra em 2 milhões. Ela vai poder escolher a casa que ela vai querer ter residência ou não? Não. Tem que ser o menor valor, não. O intermediário? Não. Na verdade, Paulo, nessa situação aí, ela nem teria o direito real de habitação, porque a lei, ela fala desde que seja o único da espécie a inventariar. Então, só pode ser um imóvel. Se tiver 2, ela já não tem. Por quê? Porque aí ela vende esse para dar para os filhos e vai morar no outro. Entendeu agora? Ela não teria o direito real de habitação. Porque a lei, ela é expressa.
Independente do regime de bens, do casamento, fica assegurado ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação sobre o imóvel que servia de residência do casal, desde que ele seja o único da espécie a inventariar. É porque, a partir da premissa que ela é meieira, né? Se tiver 2 imóveis, teoricamente ela teria um. Seria essa a justificativa, então, né? O raciocínio é esse, exatamente. Então, faz bastante sentido. Então, vamos dar seguimento aqui, diretor. Por favor, a próxima pergunta. Quais são... A próxima pergunta é essa aqui. Quais são os direitos da viúva na sucessão? Quais seriam os direitos da viúva na sucessão? Bom, quando há a abertura da sucessão, que no nosso direito ela ocorre com a morte, Paulo, o cônjuge sobrevivente, ele passa a ter ele passa a ter o direito de suceder dependendo do regime de bens que foi adotado pelo casamento. Como eu falei agora há pouco, se é meeiro, não herda. Se é herdeiro, não é meeiro. Como é que funciona isso? Vamos explicar melhor para o pessoal. João é casado com a Maria e eles possuem um imóvel avaliado em R$100 mil. Esse imóvel foi adquirido na constância do casamento do João com a Maria. Ok? Então esse imóvel ele é de quem? Do João e da Maria. Em que proporção? 50% para o João, 50% para a Maria. Então, com a morte do João, qual é o direito que a Maria tem? A Maria tem o direito já de retirar a metade que é dela, ou seja, R$50 mil, em tese, já são da Maria. Mas isso é herança? Não. Meação não é herança, Paulo. Meação é a parte daquele patrimônio, daquela casa que é da Maria. A gente não pode confundir meação com herança, tá? A herança, pessoal, é a parte do morto, ok? Herança é a parte da pessoa que morreu. Você fez um mencionamento aí sobre a questão de... Até anteriormente você citou aí um comentário, só para deixar claro. Então, a viúva, ela pode ser meeira, mas ao mesmo tempo ela também pode ser herdeira ou não? Ela é uma coisa ou outra? Existem situações, Paulo, em que isso pode acontecer. É quando, por exemplo, o casal ele é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial, a grande parte da população brasileira hoje quando é casada, é sob o regime da comunhão parcial, que é o regime legal. Ou seja, é aquele que você, quando vai casar, você não faz nenhuma declaração sobre que regime você vai fazer, você não faz aquele documentozinho que a gente chama de pacto antinupcial, onde você escolhe qual é o regime do seu casamento, então você casa sob o regime que a lei diz que será o regime do casamento, que é o da comunhão parcial de bens. E esse regime, eu tenho que explicar para o pessoal isso para entender melhor, ele se caracteriza pela existência de 3 massas de patrimônio. A daquele cônjuge solteiro e a do outro cônjuge antes, ou seja, tudo que eles já tinham antes de casar. Isso aqui é o que a gente chama de patrimônio particular. E depois de casados, tudo que eles constituírem pelo esforço comum é chamado de patrimônio comum. Esse patrimônio é dos dois. Ok? João morreu. Vou usar aqui os exemplos que né? O João faleceu. Então, o João ele já tinha um apartamento antes de casar com a Maria, e durante o casamento com a Maria, ele amealhou, né? Eles adquiriram uma casa num condomínio fechado. Esta casa que foi adquirida durante o casamento é do João e da Maria. A Maria ela é meeira desta casa. E o apartamento que o João já tinha antes de casar, a Maria passa a ser herdeira de um pedaço deste patrimônio, concorrendo com os filhos, tá? Ou concorrendo com os ascendentes, porque o nosso código de traz essa relação de herdeiros, né? Quem herda primeiro? Os descendentes, concorrendo com o cônjuge, dependendo do regime de bens.
Não tem descendente, Paulo. Quando a gente fala em descendente, nós estamos falando de descendente, ou seja, todo mundo que está embaixo de quem faleceu. Pode ser filho, pode ser neto, pode ser bisneto, trineto, tetraneto. A linha ela é infinita. Direta. Né? A preferência é de classe. Então, a classe do descendente é a primeira classe a ser chamada para herdar. Beleza? Não tem descendente. Eu vou chamar a segunda classe. Quem é? Os ascendentes. Que pode ser pai, pode ser avô, bisavô, triavô, tetravô, tataravô. Tá? Vai herdar concorrendo também com o cônjuge ou com o companheiro. Ok? O que significa concorrer? Herdar junto. Tá? A herança vai ser dividida entre os ascendentes com o cônjuge ou companheiro. Beleza? Eu não tenho descendente, eu não tenho ascendente. Quem herda? O cônjuge ou companheiro. Aí ele vai herdar tudo sozinho. Essa é a regra do nosso código. Não tem cônjuge, não tem companheiro. O cidadão morreu sem filhos, sem ascendente e sem cônjuge ou companheiro, e sem descendente. Quem é que vai herdar? Os colaterais até o 4º grau. Entendeu? Quem são esses colaterais? Irmãos, tios, primos e sucessivamente, até o 4º grau. Ok? Então, essa é a ordem de vocação hereditária, ou seja, a ordem que o nosso código indica para serem convocados a receber a herança. Ok? Então, neste caso aí, dependendo, tudo gira em torno do regime patrimonial de bens, que é que vai ser o norte, que é que vai ser a bússola de como é que vai ser feita essa distribuição, vamos dizer assim mesmo, do patrimônio de quem morreu. Já que entrou nessa questão dessa seara do regime, né, de casamento, de parcial de bens, ele seria idêntico ou não à questão da união estável? O que diferencia um do outro? Muitas pessoas fazem confusão, e existem até alguns autores, alguns doutrinadores, né, alguns juristas, que comparam ou equivalem a união estável ao casamento. São institutos assemelhados, mas são institutos diferentes, Paulo. Casamento é casamento, união estável é união estável. A principal diferença entre esses dois institutos é o quê? A solenidade. O casamento é extremamente solene, enquanto a união estável ela é extremamente informal. Mas para a pessoa que está ouvindo, que não é da seara jurídica, em questão de efeito, teria algum efeito que iria surgir para uma pessoa que está com união estável e que diferenciaria da pessoa que tem... Os efeitos patrimoniais são idênticos. Inclusive, o próprio código ele tem um dispositivo que diz que na união estável, se você não fizer um contrato dizendo qual é o regime de bens dessa união estável, vai ser aplicada a regra do regime da comunhão parcial de bens no que for possível. Então, a união estável, se aquele casal de companheiros não fez um contrato de convivência, não fez uma escritura pública onde diz lá o regime de bens da união estável será o da comunhão universal de bens, ou então da separação total de bens, prevalecerá as regras do regime da comunhão. Ou seja, tudo que é de um antes da união estável continua sendo dele, e tudo que esse casal construir durante a convivência será do casal. Entendeu agora? Entendi. Então, agora, com relação à sucessão, durante muito tempo houve um tratamento discriminatório para os companheiros, inclusive tinham regras diferentes, mas que, com a manifestação do Supremo Tribunal Federal no julgamento de 2 recursos que tiveram repercussão geral reconhecida, um dispositivo do Código Civil foi declarado inconstitucional e todas as regras da sucessão que nós falamos agora há pouco, ela vai ser aplicada também à união estável. Então, casal vive em união estável, um dos dois morreu. Quem é que você chama para suceder? Primeiro o descendente, concorrendo com a companheira ou com o companheiro, dependendo do regime de bens, da união estável. Não tem descendente, vai chamar os ascendentes, concorrendo com o companheiro ou com a companheira. Não tendo ascendente, o companheiro recebe tudo sozinho. E se não houver companheiro, se, por exemplo, o companheiro já tiver morrido antes, os colaterais até o 4º grau. A amante, onde entra a amante? Vamos dizer, melhor pergunta. Onde entra a amante nesse caso? Porque a gente sabe que de fato ocorre, vamos citar
alguns exemplos. Às vezes a pessoa, o casamento se dissolve de fato, mas não de direito. A pessoa continua casada no papel, todavia, de fato, eles já se separam. Aí ele já constitui uma união estável, só de fato também, não teria como criar através de instrumento, né? Mas ocorre o falecimento desse indivíduo. E aí, como que se resolve esse conflito? Porque, de fato, estaria casado com a pessoa, de fato teria união estável com a pessoa, mas legalmente estaria atrelado a outra. Nós temos um código, Paulo, que apesar de ser um código já jovem, porque o nosso código ele é de 2002, entrou em vigor em 2003, nós estamos em 2022, então nós já temos aí 18, 19 anos de vida, já alcançou a maioridade, nosso Código Civil já alcançou a maioridade, né? E o nosso código, ele traz regras muito interessantes nesse sentido. Eu poderia dizer para você o seguinte, com relação a essa questão, Paulo, desculpa, me deu, falando aqui que nem o mestre Zeno, né? O alemão veio aqui do meu lado e me fez esquecer um pouquinho. A pergunta, ela é sobre sobre a questão da amante. Ah, sim, da amante. Então, o que acontece? Muitas pessoas no nosso país, por uma certa, ou por conveniência, ou mesmo por desconhecimento, ou até mesmo por falta de recurso, quando desfaz um casamento, desfaz de forma, como você falou, né, opta pela informalidade, né? Como o pessoal fala, né, se deixa, vai um para cada lado. Mas a vida continua e esse casal acaba reconstruindo a sua vida afetiva e não pode casar, porque ainda está casado, não é isso? Isso. E aí acaba iniciando uma relação de companheirismo, uma união estável. Bom, aí o que acontece? Em tese, você disse, muitas pessoas, mas não pode ter uma união estável porque ainda está casado. Nós não podemos esquecer que o casamento, ele é uma sociedade conjugal. No momento em que há o desfazimento, a separação deste casamento, há uma cisão dessa sociedade. Então, você deixa de ser sócio. Ainda que você não tenha formalizado essa dissolução, mas publicamente você não está mais com aquela pessoa. Você está publicamente com essa outra pessoa, vamos dizer assim, com a sua companheira. Ok? O STJ já pacificou o entendimento de que a separação de fato é o marco para a concretização do final da sociedade conjugal. Esse entendimento do STJ, Paulo, é exatamente para evitar aquela ação daqueles cônjuges oportunistas. Imagina você que o cidadão ou a cidadã se separa de fato, um é extremamente trabalhador e o outro é extremamente como você falou, encostado. E aí o patrimônio daquele outro continua crescendo e aquele que está aqui só de braço cruzado esperando, né, o momento certo para dar o bote. E quando o patrimônio já está lá bastante recheado, né, o cara entra, ou a cara entra, né, com a ação pedindo metade de tudo porque ainda é casado. Ora, já está separado há mais de 10 anos. Durante esses 10 anos, essa pessoa construiu esse patrimônio sozinha. Porque, olha só, a lei fala em mútua colaboração. Como é que você vai ter direito a participar daquele patrimônio que você não colaborou? Entendeu agora? Então, o STJ, de forma muito prudente, pacificou esse entendimento de que a separação, de fato, é o marco para o final da sociedade conjugal. Então, isso evita, Paulo, que aquelas pessoas comecem a comprar bens em nome de terceiro, com medo daquele outro vir buscar a metade. Você entendeu agora? Entendi. Eu acho que eu me expressei um pouco errado, sabe, quando eu fui fazer a colocação. Porque, na verdade, nesse caso, não seria amante. Mas, aproveitando a temática,
vamos dar uma evoluída e vamos chegar onde eu queria. Amante mesmo no sentido literal da palavra, né? Isso, exatamente. A relação adulterina. Porque, como eu tinha conversado com você até mesmo antes de iniciar a gravação, que eu me surpreendi com a informação, né? Que a gente, quando em vida, podemos doar, fazer as doações. Essa doação você pode doar para qualquer pessoa, para o mendigo que está na frente da tua residência, um amigo que você não vê há tempos, um inimigo, tu pode doar para quem você quiser. Todavia, você se torna impossibilitado de doar para a amante. Isso é fato? Como que ocorre essa situação? Isso é verdade. Isso é verdade. O nosso Código Civil tem um dispositivo expresso que não torna nulo, né? Não considera nula a doação para o amante ou para a amante. Torna anulável. Entendeu? O artigo 550 do Código Civil diz que a doação para o cônjuge adúltero poderá ser anulada, desde que questionada no prazo de 2 anos. 2 anos do? 2 anos do encerramento da sociedade conjugal. Tá entendendo? Então, se você não questionar, se o outro cônjuge não questionar a doação, ou se os herdeiros, os filhos, não questionarem a doação, depois de 2 anos ela se convalida. Tá? É aquela história que a gente sempre fala, quando nós falamos de direito civil, é a intervenção mínima do Estado na vida privada. Mas aí seria um fator bem complicado, até o probatório tem aquela questão difícil, isso é uma regra, viu, Paulo? Isso é uma regra que tem um viés muito mais moralista do que jurídico, propriamente dito, né? O casamento sempre foi a menina dos olhos do legislador civilista no direito brasileiro, né? Então, se você prestar atenção, o casamento tem perto de 200 artigos regulamentando, e quando você fala da união estável, você só tem 3. Entendeu agora? Você só tem 1723, 24, 25 e 26. Acabou a união estável. São 4 artigos que regulamentam a união estável e tem quase 200 que regulamentam o casamento. Então, você percebe aí a diferença de tratamento entre os dois institutos. A gente consegue visualizar nessa questão aí que o direito em si não acompanhou as mudanças sociais. Existiu a mudança social, existe toda uma colocação, uma visão diferente, porém o direito em si não acompanhou essa mudança. Né? Avançou muito, Paulo, avançou muito. Mas não acompanhou. O próprio direito sucessório passou por mudanças muito impactantes, principalmente quando eu falei aqui da diferença de tratamento entre união estável e casamento, né? Quando a sociedade conjugal está em pleno vigor, cada um tem suas regrinhas, né? Cada um. Aí quando chega na hora da sucessão, eles tinham regras distintas. Quando na verdade, quando acaba o casamento, quando acaba a união estável, tudo converge para uma coisa só, sucessão. Então eles não podiam ser tratados dessa forma. Então, por isso que o Supremo decretou o artigo 1790 do Código Civil inconstitucional, mandando tratar o companheiro igualzinho ao viúvo. Então, hoje, você pode dizer que você tem o viúvo matrimonial e você tem o viúvo convivencial. E são tratados de forma similar. Entendeu? Você não pode ter um tratamento. E existe um questionamento ainda, que a gente pode também conversar mais adiante, né? Com essa mudança, o companheiro sobrevivente, ele é herdeiro necessário ou não é? Porque o nosso código tem uma regra que diz que os herdeiros necessários são descendente a ascendente cônjuge, não fala no companheiro. Tá? Mas aí seria uma monstruosidade você fazer essa alteração a nível constitucional, determinando que o tratamento seja igualitário, e você continua tratando um como necessário e o outro não. Entendeu agora? Então, por exemplo, na hora de você fazer uma disposição em vida, que é o testamento, que a gente pode também, que é muito importante falar sobre testamento, e você só pode dispor da metade. Mas se você tiver uma união estável, em tese você pode dispor de tudo, porque a regra não fala no companheiro, a regra só fala no cônjuge. E aí seria
uma monstruosidade o companheiro fazer um testamento deixando tudo para os filhos e não deixando nada, e não reservando uma parte para aquela pessoa que está com ele, construindo e tal. Usando desses argumentos, você menciona que menor intervenção do Estado na vida privada seria um orientador jurídico para a questão familiar, né? Todavia, a gente observa que a sociedade cada vez tende a modificar numa velocidade maior. Hoje já existe, na verdade, trisal, quadrisal, sim, pessoas com, nem sei se existe a palavra, né? Quinquisal, ou seja, existe vários tipos de relacionamento. Esses relacionamentos, e agora, como que eles ficam amparados na questão legal? Porque, haja vista que se a amante já não tem direito, eu acredito que também um casamento, quando eu digo casamento de fato, não de direito, entre 3 pessoas, não vai também gerar direito entre eles. Como ficaria essa questão? Porque a gente percebe que, como se tornando comum isso, essas 3 pessoas, com 4, 5, 6 pessoas, eu não sei, cada um tem direito de fazer a escolha dos seus relacionamentos, todavia podem todos contribuírem para a aquisição e formação do patrimônio. Existe aí, Paulo, uma questão técnica. O direito brasileiro, ele tem um sistema culturalmente monogâmico. Nós não temos uma regra posta dizendo que o casamento é monogâmico. Expressamente, o casamento é monogâmico. Não tem isso. Mas nós temos outras regras que nos encaminham para essa monogamia. Por exemplo, o Código diz que é dever do casal a fidelidade recíproca. O Código diz, por exemplo, que o casamento se realiza quando 2 pessoas manifestam essa vontade perante um juiz. E não fala em 3, e não fala em 4. Eu não estou aqui querendo parecer que eu seja um cara ultraconservador, retrógrado. Não, não é isso. Mas eu estou aqui falando o que tecnicamente a gente diz. Então, eu posso ter um casamento de 3? Não, porque a lei diz que o casamento é entre 2 pessoas. Eu não estou nem falando aqui entre homem e mulher, porque o Código, na redação original, ele fala que o casamento se realiza quando um homem e uma mulher. Eu já estou aqui fazendo a releitura necessária, porque hoje nós temos casamento entre 2 homens, casamento entre 2 mulheres e casamento entre um homem e uma mulher. Então, o Código hoje ele tem que ser interpretado que o casamento ele se realiza entre 2 pessoas. Entendeu agora? Não 3. A própria terceira turma do STJ já também decidiu que é inadmissível, não é reconhecido não é reconhecido no sentido de receber proteção a união estável, concomitante à união estável ou paralela ao casamento. A regra é essa. Cláudio, mas nós sabemos que existem... Você vai ter que analisar caso a caso. Eu comentei com você numa outra oportunidade uma decisão que teve lá no Rio Grande do Sul, do cidadão que era casado há 42 anos e tinha uma relação paralela ao casamento de 38. Ninguém tem uma amante por 38 anos, pô. E o tribunal reconheceu isso. O cara, e vou aqui usar as expressões do relator da decisão, o cara heroicamente tinha 2 núcleos familiares. O cara heroicamente tinha 2 famílias. Agora, como é que é esse reconhecimento? Tiveram que ir ali estudar as vicissitudes, né? Os meandros desse caso. As mulheres, elas se sabiam, mas elas não conviviam, elas não se aceitavam. Mas os filhos de ambas as relações, os filhos do casamento, os filhos matrimoniais e os filhos da união estável, que são filhos, porque a nossa Constituição ela não permite tratamento discriminatório para filho. Filho é filho independente da forma como ele é gerado. Então, os irmãos conviviam harmoniosamente. Está entendendo? Uhum. E aí? É uma situação atípica. Eu concordo quando você fala, mas aí o cara pode ter 3 mulheres? Pode. Doutora Maria Berenice Dias,
que é nossa companheira do IBDFAN, é a maior defensora dessa liberdade. Você pode ter quantas mulheres você quiser. Por quê? Porque o problema é seu. É a menor intervenção do Estado na sua vida privada. Agora, como é que vai ser isso lá na frente? Quando a pessoa morre. A insegurança jurídica. A confusão patrimonial é enorme. Por quê? A pessoa tem um homem, 3 mulheres. O que ele amealhou com a A? O que ele amealhou com a B? O que ele amealhou com a C? Na hora que ele morre, como é que eu vou dividir isso aqui? Porque, eu vou dividir um certo imóvel, aí a B vai dizer, não, mas espera lá, mas eu ajudei a manutenção desse imóvel também, eu tenho direito. Vai dar confusão, pai. É uma situação que é muito delicada. Não é que você... Mas o Estado não pode ser omisso, né? Porque vai dar confusão, ele protela em decidir, e é que eu te digo, às vezes o direito demora muito a se adequar à realidade. Acompanhar a dinâmica da sociedade. A sociedade tem uma modificação muito rápida hoje. É verdade. Com a globalização, e o direito é muito lento. Eu tenho um pensamento a respeito disso, sobre essa questão dos núcleos familiares com vários cônjuges. Por exemplo, um homem com 3 mulheres, uma mulher com 3 homens, porque os direitos são iguais. Entendeu? Um homem com 3 homens, porque se pode casar um homem com outro, por que eles não podem ter também, como você falou, o trisal de homens, ou um trisal de mulheres? Isso aí vai dar liberdade de cada um. Não tem problema nenhum. Eu também não sou contra. Eu só acho que a gente caminha na contramão do mundo. Porque nas sociedades onde o pluriparcerismo, né, ele é culturalmente aceito, principalmente nas sociedades islâmicas, onde você vê aqueles haréns, um cara com 10, 15, 20 mulheres, não é verdade? O homem médio nesses países tem reduzido a quantidade de mulheres. Por quê? Porque o calibre financeiro dele não está mais, né? não tá mais conseguindo. Eu não estou falando aqui de um sheik, pessoal. Sim. Um cara que não tem problema com dinheiro. Esse cara pode ter quantas mulheres ele tiver, mas aí você... Mas são sociedades totalmente divergentes. Porque você tem que ver o seguinte... lá as mulheres dependem exclusivamente do homem. Aqui no Brasil é totalmente diferente. Você me entendeu como é que funciona? A coisa que você trazer um costume cultural, né, de um país do Oriente que tem a cultura, que tem a rigidez religiosa, que tem os detalhes lá... Mas não precisa trazer, porque que já tem implantado essa situação. A situação já existe. O que nós precisamos é a legalização da situação. O que nós precisamos é buscar uma regra para nós regularmos isso aí. Como é que vai funcionar? Primeira coisa que tem que dizer, pode ou não pode? Primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso. Eu posso casar com 2 mulheres? Hoje, a resposta é não, porque a nossa lei não permite. Eu posso ter 3 uniões estáveis? Entendeu? Se você for fazer a interpretação... Quando você diz união estável, o pessoal não entende errado, a união estável que ele está mencionando seria união estável não de fato. Exatamente, eu não estou casando, eu estou apenas vivendo uma pessoa. Não vai passar a termo, não vai ter... Agora sim, Paulo, o que acontece? Se você for lá para o artigo 226 da nossa Constituição, ele tem um parágrafo que diz assim, é reconhecida como entidade familiar a união estável na redação original entre um homem e uma mulher. Depois daquela decisão do STF, entre 2 pessoas. Então, a própria Constituição fala que a união estável é entre 2 pessoas. Você me entendeu agora? E eu já estou aqui trabalhando para a gente aceitar 3, 4. Então, mas eu preciso, minimamente, de um suporte jurídico que me possibilite reconhecer isto. Porque, senão, eu vou continuar mergulhado na insegurança jurídica. Entendeu agora? O nosso código, no artigo 1723, diz que a união estável é entre 2 pessoas. Na redação original, entre um homem e uma mulher. Entre 2 pessoas. Por quê? Porque a união estável, pessoal, ela é como se fosse assim... eu não gosto de usar muito essa expressão, porque acaba estimulando o pessoal. Mas, assim, é como se fosse um casamento... mais light, vamos dizer assim, menos formal. Porque todas as regras do casamento formal são aplicadas à união estável. Entendeu? Então, assim, mas é 2 pessoas. Pessoal, eu não sou contra
o pessoal ter dois, três maridos, duas, três mulheres, companheiros. Não, não é isso. Nós estamos aqui apenas esclarecendo vocês para fazer direito. Não é verdade? É verdade. Então, a lei não permite. Né? E isso que a gente vê divulgado aí nessas notícias, aquele caso lá de Tupã, no interior de São Paulo, aquilo ali, o cara fez uma união estável com a Maria e depois ele fez uma união estável com a Joana. Tu quer ver um exemplo claro disso? Tá entendendo? Eu estou tentando aqui, atentando para um fator. Aquele MC Catra, ele tinha várias mulheres, né? Tinha um monte de filhos. Imagina como que seria a questão... Ele morreu, papito. Não, então... Ele morreu. Como ficou essa questão dessa Você imagina o inventário desse rapaz? A confusão que deve ser? Então, mas é isso que eu tô Primeiro pensando. que ele tinha 30 filhos... É porque não tem a legalidade. Se tivesse colocado isso, positivado as normas, não teria essa confusão. Uma coisa que eu posso te garantir, Paulo, é que os filhos não sofrerão nenhum tipo de prejuízo. O problema são as companheiras que ele dizia ter. Como é que vai ser? Você vai dividir a herança 30 avos para cada uma? Não, até se a gente pensando, se eles entrarem no consenso, ok, não teria problema. O acordo é ótimo nessa hora. Agora, as pessoas ali, querendo ou não, todas elas contribuíram, porque ele viajava e elas ficavam tomando conta dos filhos. Da casa, dos carros, do patrimônio, de tudo. E na hora que for dividir, como que vai ser feita essa divisão, né? Porque haja vista que não tem essa possibilidade de ter várias mulheres. Nós precisamos amadurecer muito isso. Agora, com relação ao direito do viúvo, só retomando, o direito é bacana por causa disso. A gente começa a falar de um negócio e a gente navega por um mar maravilhosamente abundante, né, de informação, mas o direito do viúvo na sucessão, ele tem direito a receber uma cota idêntica. Se ele for, por exemplo, se o viúvo for meeiro, ele não vai ser herdeiro. Mas ele tem um patrimônio particular. Como é que vai funcionar isso? Ele vai ter direito a concorrer ou com o descendente, tá? Ou com os ascendentes, ou na ausência dessas duas classes, que são classes preferenciais de herdeiros, ele então herda sozinho. Doutor, como existe a confusão patrimonial quando a pessoa entra num relacionamento? Vamos dizer, união estável, casamento em si. E pode haver o contrato de compra e venda entre eles ou a doação? Entre os companheiros? Isso. Paulo, olha só. O interessante é que quando você fala em direito sucessório, as regras, elas são minuciosamente... O direito sucessório brasileiro, ele é minuciosamente regrado. Para tudo que você fala, praticamente você vai ter um dispositivo correlato. Quando você está falando aí de doação ou de compra e venda entre cônjuges, olha só, como eu falei para vocês, os cônjuges são sócios, os companheiros são sócios onde? Numa sociedade conjugal. Um sócio pode vender alguma coisa para outro sócio? Numa sociedade empresarial? Pode. Por que não pode na matrimonial ou na convivencial? Pode também. Mas porque eu acredito que pode surgir várias fraudes, né? Sim, mas aí você tem instrumentos de regularização disso aí. Por exemplo, onde você tem mais problema é quando você fala de doação. O ascendente, o cônjuge pode doar para o outro? Pode. Desde que ele cumpra as exigências que a lei faz para ele formalizar esta doação. O ascendente pode doar para o descendente? Pode. A doação de ascendente para descendente, Paulo, ela, na visão do nosso código, ela significa o adiantamento da herança. Ou seja, eu estou dando para o meu filho ou eu estou dando para o meu neto um pedaço daquilo que ele receberia pela minha morte. Tem que ter anuência se tiver outros herdeiros? Depende. Se porventura eu estiver fazendo... O contrato de compra e venda tem, né? Compra e venda entre pais e filhos. Os outros têm que participar. E a doação, não? Na doação, desde que ele faça o seguinte, olha só. Se eu vou doar um determinado bem imóvel e eu fizer constar na escritura pública de doação a expressão que eu quero dizer é uma expressão
precisam, mas eu vou usar outra, né? Com dispensa de colação. Se eu fizer constar isso, eu estou dizendo que este patrimônio que eu estou dando, ele está saindo da minha parte que eu posso dar para quem eu quiser. Disponível. Que é a parte disponível. Tecnicamente, sim, pessoal, parte disponível é aquela parte que a pessoa pode dar para quem ela quiser. Ok? Se eu não fizer constar isso, eu estou dizendo que este bem saiu da parte legítima e que por essa razão eu estou adiantando o que ele receberia, né, de herança. Tá? Então isso vai ter um desdobramento? Vai. Lá na frente isso vai ter um desdobramento, mas é um desdobramento mais técnico, né? Esse, por exemplo, esse bem, ele vai ter que ser conferido, ele vai ter que ser no inventário. Esse herdeiro tem que dizer, olha, eu recebi do meu pai um apartamento assim, assim, assado. E tem que dizer, porque senão ele pode sofrer uma consequência legal, que não é agradável. Ele pode ser considerado sonegador, né? E ele pode até perder o direito sobre esse bem. O sonegador, tá, que você diz é a pessoa que esconde patrimônio. Exatamente, para tentar herdar mais. Tá? Então, neste caso, se ele for, vamos dizer assim, se for comprovado que ele fez isso intencionalmente, ele ocultou para ganhar mais, né? A sanção pode ser até ele perder o direito sucessório sobre esse bem. Ah, mas aí como é que vai acontecer? O que vai acontecer se ele fizer isso? Ele perde, gente. Ele perde o patrimônio, infelizmente. O exemplo mais acadêmico que a gente pode dar para o pessoal realmente entender é aquela situação do cidadão que morreu e tinha um quadro valiosíssimo. E ele sabendo que o pai deixou um quadro valiosíssimo, ele esconde esse quadro dos irmãos e tenta vender este quadro, né, para ganhar o dinheiro. E, de repente, um dos irmãos descobre e provoca toda a situação. Se ficar comprovado que ele realmente ocultou esta obra de arte valiosíssima, o que vai acontecer? Ele será declarado sonegador e ele não vai receber o pedaço que ele receberia normalmente. Ou seja, se ele tem 4 irmãos, este quadro seria dividido 1/4 para cada um, 25% para cada herdeiro. Ele não vai receber e o quadro vai ser dividido só entre os 3. Entendi. Ô, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Teve uma história que veio a público há pouco tempo, não sei se você recorda, daquela filha ou neta, eu não sei ao certo, que estava pegando os quadros milionários da mãe ou avó, eu não tenho a informação precisa, e estava vendendo. Na verdade, estava furtando os bens que ela iria herdar. O que acontece? Ela, vamos supor, se fosse, nesse caso específico, se não tivesse outros herdeiros, isso iria acarretar na perda da condição de herdeira ou não? Pode. Existe um instituto, Paulo, no direito sucessório chamado indignidade. Tá? A indignidade, ela é uma pena civil aplicada àquele herdeiro que pratica atos que são considerados atos ofensivos à pessoa, de quem a herança vai tratar. No caso aí, eu posso dizer para você que não existe herança de pessoa viva. Ela estava roubando da mãe, a mãe em vida. Né? Mas o código, ele fala... Tinha perspectiva de herança, né? Pois é, mas aí o código fala em impedir que a pessoa disponha livremente do seu patrimônio. Se ela está furtando, ela não estava deixando a mãe numa situação de exercício da liberdade de querer vender aquilo ali. Então, ela poderá ser declarada indigna. É uma sanção civil que tem como principal efeito a perda da qualidade de herdeiro. Essa pessoa ela é considerada como se fosse pré-morta. O herdeiro declarado indigno, ele é considerado como se ele tivesse morrido antes do autor da sucessão. O que significa isso? Explicando para o pessoal. Imagina que essa moça que você falou, ela tem filhos. Eu não posso punir o filho dela por uma coisa que ele não fez. Quem cometeu o ato de indignidade não foi o neto, foi a mãe dele. Foi a filha, beleza? Então ela é declarada indigna e eles vão herdar
como se ela tivesse morrido antes da autora da herança. Entendeu? Então seria, vamos supor, aquele caso daquela Cristiane Richthofen que matou os pais, né? Se ela tiver um filho agora, esse filho se torna herdeiro? Não. O que acontece? A capacidade sucessória, ela está vinculada às pessoas já nascidas ou já concebidas ao tempo da morte da pessoa. Então, se porventura ela tivesse grávida, ele teria direito. O filho dela teria direito. Então, se ela... Porque o que aconteceu com a Suzane, Paulo, é que a Suzane, apesar dela ter cometido esse crime bárbaro, essa monstruosidade contra os pais, ela é uma moça que teve muita sorte. Porque a avó paterna dela, ela era mais rica do que os pais dela. Porque a família do Barão Vermelho, né? Alguma coisa assim. Então, o que aconteceu? Ela foi declarada indigna. Sim. Ela não recebeu a herança dos pais. Quem recebeu toda a herança foi o irmão, o Andréas. Parece que ele brigou com ela, não? Não, calma. Na época, ele ficou sob a tutela de um tio. Sim. E o tio ficou administrando o patrimônio. O problema todo é que ele, já maior de idade, e ele já declarou que ele perdoa a irmã pelo que ela fez e que ele quer doar. Né? O problema é que aí existe a questão da vedação legal. O indigno, ele não pode se beneficiar nem indiretamente da herança das pessoas contra quem ele atentou. Então, o que vai acontecer? A Suzane, usando aquele exemplo, se ela tivesse grávida, tá? Se ela tivesse, vamos dizer, grávida, e ela não tivesse irmão, o filho dela herdaria. Porque como ele tem um herdeiro, como ela tem um irmão, e ela foi declarada indigna, o filho dela receberia a parte dela junto com o irmão. Ok? Metá. Se essa criança morre, que Deus me livre e guarde, a ela não teria direito de receber a herança dos pais. Não retornaria para ela. Não retornaria para ela. É o justo, né? Exato. Então, o que vai acontecer aí? Ocorre que o pai da Suzane Richthofen era filho único. Richthofen? Richthofen. Pois é. Ele era filho único, ela matou o pai junto com os cravinhos, os irmãos cravinhos e tal. O que aconteceu? Depois de um tempo, ela já cumprindo pena, a avó morreu. Abriu-se a sucessão da avó. Qual é a classe privilegiada? Quem é que são os primeiros a serem chamados a suceder? Os descendentes. Como ele era filho único, ele tinha morrido. Quem herda? Andréas e Suzane. Aí o cara vai dizer assim, mas como é que ela vai herdar da avó se ela matou o filho? A indignidade foi contra o filho, não foi contra a avó. Agora, a avó poderia ter deserdado ela? Poderia. Aí a deserdação já é uma outra situação. O interessante é a história vamos dizer assim, dessa mulher, né? Uma vez, por curiosidade, eu fui pesquisar, aí eu me deparei com a informação que ela era bisneta do asa da aviação, aquele Barão Vermelho da Alemanha. Na verdade, ela não é bisneta, ele era tataravô dela. Isso, algo assim. Ele era tataravô dela. Eu falei, ela tem um patrimônio gigante. Na verdade, ela é uma moça, vamos dizer assim mesmo, não quero também aqui ser mal interpretado, mas ela tem estirpe. Ela é de uma família nobre, da nobreza alemã. Sim. E, infelizmente, sucumbiu à vaidade, né? Infelizmente. A gente escuta muito uma palavra, vou te deserdar. Existe essa possibilidade? É porque é muito comum, né? Eu vou te deserdar, eu vou te largar. Qual é a diferença entre indignidade e deserdação? A indignidade, ela é declarada depois que a pessoa morreu. Por quem? Por qualquer pessoa que tenha conhecimento e principalmente aquele herdeiro que tenha interesse em te tirar, que ele vai herdar mais. Não, o Paulo tentou matar o papai, eu vou tirar o Paulo, vou pedir para o Paulo ser declarado indigno, entendeu? Atentaste contra a vida do... Entendeu? O que seria... A deserdação... Só para ficar claro,
O que seria considerado um atentado à vida? Uma lesão corporal grave já poderia se constituir um atentado contra a vida? Ou não? Seria tentativa de homicídio? Na verdade, é tentativa de homicídio. O Código fala em tentativa de homicídio. Tá? Agora, a lesão corporal não deixa de ser um ato de desamor, né, Paulo? Mas eu falo para... Uma agressão, uma servícia. Pois é, aí o que acontece? Quando você fala de indignidade, você está falando da sucessão que ocorre pela vontade da lei. Quando você fala em deserdação, você está falando em testamento, porque a deserdação ela é feita pelo próprio autor da herança. É diferente da indignidade, entendeu agora? Por exemplo, a Suzane Richthofen, ela só poderia ser deserdada pelo pai. Ele fazendo um testamento, expondo as razões, porque ele não pode deserdar, dizendo que ele não gosta da filha. Porque o nosso código, ele traz situações específicas, tá? De deserdação. Por exemplo, manter relações ilícitas. O ascendente pode deserdar o descendente se ele, por exemplo, se esse herdeiro, esse descendente, estiver mantendo relações ilícitas com a esposa, com a companheira do autor da herança. Entendeu agora? Ele pode deserdar. Inclusive pode deserdar ela. Entendeu agora? Ele pode. Mas perceba que a iniciativa ela é em vida, pelo autor da herança. Eu não quero que o meu filho herde por conta disso. Tentou me matar. Ele faz o... Agora, a deserdação, ela só pode ser feita por meio de testamento. Não pode ser por meio de documento particular, um rabisco num pedaço de papel, não. Por palavra, né? Não, verbal, tem que ser por instrumento público. Ou, na verdade, por qualquer das formas de testamento, né? Interessante esse tema, né? Vamos ficar aqui até amanhã falando sobre isso. Diretor, vamos para a próxima pergunta. Por favor. Meu pai quer vender nossa casa e não quer me dar minha parte. É certo isso? Certíssimo. Porque não existe herança de pessoa viva. Qual é a parte? Isso é muito comum. As pessoas fazem essa confusão, né? A pessoa tem total liberdade de dispor livremente do seu patrimônio em vida. Então, o filho, ele tem uma mera expectativa de receber uma herança. Ele pode vender, mas ele pode doar 100% do imóvel? Não. Aí, olha só, Paulo. Doar é disposição gratuita. A doação, ele só pode fazer mediante... Da parte dele... Não, reservando a legítima. A doação. Tá? Havendo herdeiros necessários, então, o autor da herança só poderá dispor de metade. Um pai ou uma mãe que está meio desgostoso com os filhos e não quer deixar patrimônio. Então ele pode doar a metade, 50%, e pegar os outros 50% e vender. Pode. Assim. Pode, sem nenhum problema. E 50% ele pode fazer o que ele bem entender. Ele pode destinar para uma instituição de caridade, ele pode dar para um amigo. Ele pode vender tudo, né? Hein? Ou pode vender tudo. Em vida pode. Uma outra coisa que também é muito comum é com relação à idade. Às vezes a pessoa tem uma idade avançada, 70 anos, aí diz, meu avô quer vender a casa. Como é que pode? Ele não pode vender, ele já tem 70 anos. A idade, gente, não significa que a pessoa é senil. Se ele estiver na plenitude das faculdades, ele pode dispor livremente. Ele pode exercer os atos da vida civil normalmente, independente da idade. Justo. Doutor, vamos para a próxima pergunta. Sou filho da segunda mulher do meu pai. Ele morreu e fiquei sabendo que meus irmãos, por parte de pai, já dividiram toda a herança. Não tenho nenhum direito? Tem. Se essa pessoa comprovar a condição de filho, que ele falou que é filho. Se ele é filho, deve ser registrado. Se ele é registrado, ele é herdeiro. Começa por aí. Se ele é herdeiro, ele não poderia ter ficado de fora da divisão. Ele ficou de fora da divisão, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar ou a Defensoria Pública ou procurar
um escritório de advocacia, um advogado, um profissional do direito, para que ele ele entre na justiça com uma ação chamada de ação de petição de herança. A ação de petição de herança, gente, é uma ação em que aquele herdeiro que foi colocado de lado, aquele herdeiro que foi desprezado, ele vai buscar a parte da herança que por direito era dele. Ah, mas aí o pessoal já vendeu tudo. Como é que faz? Eles vão ter que devolver em espécie. Eles vão ter que devolver em dinheiro. Ah, mas eles não têm mais dinheiro. O patrimônio deles vai responder, mas você vai receber a sua herança. Teoricamente vai receber. Teoricamente vai receber, entendeu? Teoricamente vai receber. É porque depois da pessoa falar que não tem como pagar e não foi encontrado bem, infelizmente você... ganha, mas não leva, infelizmente. Tem um direito, mas não tem a propriedade. É verdade. Vamos para a próxima pergunta. É verdade que posso herdar dívidas? Mito. Ninguém herda dívida. Você pode não receber herança porque o passivo é maior que o ativo. Por quê? Quando você fala em herança, a herança que chega nas mãos do herdeiro, Paulo, é uma herança líquida. Tudo que o morto devia vai ser pago antes. Tá? Então, o que acontece? Existe uma regra. Por exemplo, quando você contrata, você faz um negócio com uma loja ou quando você compra um carro financiado, né? E você deixa de pagar, o que vai acontecer? A financeira vem e te toma o carro. O teu patrimônio responde pelo cumprimento daquela obrigação. Aí um cara morreu. O cara tinha dívidas. Como é que o patrimônio de um terceiro vai responder pela dívida dele? Não. O patrimônio do morto é que vai responder pelo pagamento da obrigação que ele assumiu em vida. O que vai acontecer? Paga isso, paga isso, paga isso, paga isso, vai pagando, vai pagando, vai pagando, vai corroendo o patrimônio e chega num momento em que não tem mais. Acabou. O que o herdeiro vai herdar? Nada. Mas ele não vai ter que meter a mão no bolso para pagar as dívidas que não conseguiram ser pagas com o total que o cara tinha. Entendeu? Agora, o herdeiro não vai responder pela dívida. Sim, mas vamos lá. E se ocorrer um fator da pessoa que estiver à frente do inventário ter gastado o valor, vamos supor, estou inventariando e está 2 milhões. Todavia, ele deve 3 milhões de dívida ativa, vamos colocar para ficar bem simples. E nesse procedimento de inventário, eu consegui gastar de um valor de 500 mil. O pessoal da dívida ativa pode me cobrar esse valor que foi gasto? Mas ele foi gasto com o quê? Aí que vai poder Entendeu? ser... Eu paguei imposto. Eu paguei custas processuais. Ou seja, Não, eu paguei pensão alimentícia, vamos supor. A pensão de quem era? A pensão era tua ou era do morto? Entendeu como é que é? Se foi tua... Aí você vai responder. Você vai ter que devolver o dinheiro. Não, se for do morto, você vai justificar. Não, pera lá, eu usei o dinheiro para cumprir uma obrigação. Mas ele não tinha esse dinheiro, teoricamente. Né? É onde que eu estou querendo chegar. Mas ele tirou de onde? Não, porque estava no inventário. Não, mas aí eu tinha um ativo. Não, pois é. Aí, ativo, mas meu passivo é maior. Tudo que acontece é o seguinte: tudo que você vai dispor, Paulo, tudo que você vai dispor, você tem que pedir autorização para o juiz. Eu tenho que pagar um imposto. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho um carro. Quanto é o imposto? 100 mil. Quanto é que vale o carro? 200. Eu vou pedir para o juiz uma autorização para vender o carro. Aí eu vendo o carro, eu pago. O que sobra? Eu posso fazer duas coisas. Eu posso pedir para o juiz para depositar em juízo, ou eu posso chamar todos os herdeiros e dizer o seguinte: olha, sobrou 100 mil da venda do carro, toma a tua parte, toma a tua parte, toma a tua parte, toma a tua parte, pega o recibo de todo mundo, presta conta para o juiz. Excelência, vendi o carro por 200 mil, está aqui o pagamento, o comprovante de pagamento do imposto devido, e a parte dos herdeiros, o saldo restante foi dividido irmanamente entre todos os herdeiros, está aqui os comprovantes. E o recibo de todos os herdeiros dando quitação. Acabou. O cara prestou conta para o juiz, não tem que responder nada. Agora, se ele engole, desculpa a expressão, mas se ele desvirtua esse dinheiro, ele pode ser destituído da inventariança e pode ser obrigado a devolver. Tá? Ok, entendido. Diretor, vamos para a próxima pergunta? Falta só 50.
Casais homoafetivos têm direito de herdar? Normalmente, como qualquer pessoa. Não é pelo fato deles terem feito uma escolha que seja diferente da nossa ou da do João e da Maria, que eles vão ter que ter regras diferentes. Não, eles vão participar de um processo sucessório normalmente. Próxima pergunta, doutor, por favor. Eu estava cochilando aqui. Eu acho que é porque o horário do almoço está chegando. Quando há discordância do testamento, como fazer para entrar em acordo? Eu não entendi. Quando há discordância do testamento? Aqui. Tipo assim, as pessoas, os herdeiros não concordam. Um acha que tem que ter mais, outro que tem menos, e tem essa briga. Olha... no testamento, no caso, né? Se o testamento ele está... gente, testamento é o instituto mais formal do direito civil brasileiro. Mais até que o casamento, porque não existe testamento anulável. Ou o testamento é válido ou ele é nulo. Não existe meio termo. Tá? Então, todo testamento é questionado. Não existe aquele herdeiro que aceita. Ainda que o pai ou a mãe façam um testamento dividindo irmanamente o patrimônio, aí tem um que vai dizer, mas por que ela deu a casa de Miami para o Paulo e me deu a casa de Nova York? Você entendeu agora? E tem essa insatisfação. Vocês podem trocar, fazer uma permuta. Não tem problema nenhum. Mas, o que acontece? Para questionar o testamento, só judicialmente. Até porque no direito brasileiro não acontece o que a gente vê em filme. O advogado chama as partes e ele lê o testamento. Não existe isso. Cumprimento do testamento, independente da forma, público, particular, cerrado, somente com ordem judicial. É o juiz que determina o cumpra-se. Não tem jeito. A última pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: quais as formas de suceder no Brasil? Beleza. Você tem duas formas. Você tem a sucessão legítima, que é aquela que você, quando a pessoa morre, a lei é que vai determinar como é que vai ser, a partir lá do artigo 1829 do Código Civil, sucessão legítima, e temos a sucessão testamentária. A sucessão testamentária, que é realmente a sucessão que deveria ser priorizada no Brasil, né, que desobstruiria o judiciário com inventários de 30, 40 anos. E o testamento ele pode ser público, pode ser particular e pode ser cerrado. Eu não vou falar dos especiais, porque os especiais marítimo, aeronáutico e militar são formas anômalas, são formas atípicas. Mas essas três formas, pública, o testamento público, particular e o testamento cerrado. Qual que seria a diferença dos três? Todos são bons, todos têm vantagens e todos têm desvantagens. Por exemplo, testamento público. Qual é a vantagem maior do testamento público? A certeza de que ele vai ser cumprido. Por quê? Porque ele é um testamento notarial. Ele é uma escritura pública, onde você vai no cartório, onde você vai receber toda a orientação do tabelião para fazer aquele negocinho certinho, bonitinho, né? Qual é a desvantagem? Preceitos legais, né? Qual é a desvantagem? Preço. Ele é público. Todo mundo você chegar lá e dizer assim mesmo, quero fazer uma busca aqui, paga a taxa da busca e diz, quero saber se o Paulo Moraes tem um testamento aqui, tem testamento feito. O cara, vou pagar, ele vai fazer uma varredura em todos os tabelionatos do Brasil. Se tiver um testamento, ele vai me dar um traslado e eu vou saber o que você testou. Sim. O particular, qual é a vantagem? É grátis. Você faz em casa. Por isso que eu citei a questão do valor. Né? Você faz em casa. Sim. Né? Qual é a desvantagem? Se uma das testemunhas não estiver viva, pelo menos uma, porque o testamento público você precisa de 2 testemunhas. O particular você precisa de 3. Qual é a desvantagem? As 3, ou pelo menos uma, tem que estar viva no momento em que você morrer, para confirmar que você fez aquele testamento. Se todas tiverem morrido, o juiz não vai mandar cumprir. Porque ele não tem certeza se você fez ou não fez aquilo ali. Né? Entendi. E o cerrado, que é o testamento, que é aquele que você... Por que cerrado? Cerrado porque você faz ele é assim, o testamento, o cerrado, pessoal, ele tem um pedaço particular e um pedaço notarial.
porque você faz ele na sua casa, você coloca ele no envelope e você lacra. Você leva para o tabelião e diz, esse aqui é o meu testamento. Entendeu? O tabelião não vai abrir para ler. Ele apenas vai fazer o que se chama de auto de aprovação. Ele vai dizer que aos tantos dias compareceu o senhor Paulo e declarou ser este testamento na forma cerrada. Então ele vai fazer o papel das testemunhas. Mais ou menos isso. Aí o que vai acontecer? 2 testemunhas também. Tal. Ele vai então colocar no envelope, vai fazer uma serração com uns pontos, uns nós, que são nós especiais, e vai colocar sobre cada nó um pedacinho de cera, que é uma cera especial. E ele vai lhe entregar o testamento depois. Você que vai guardar. Qual é a desvantagem? Podem surrupiar o testamento, podem tentar abrir o testamento. E aí o que vai acontecer? No momento em que alguém for levar esse testamento para ser cumprido, se o juiz olhar que um dos nós está cortado ou que há uma lesão naquela cera, ele pode entender que ele foi violado e não vai mandar cumprir. É lógico que ele pode mandar fazer perícia, porque aquela degradação pode ser do tempo e tudo mais. Mas a desvantagem é essa. Agora, qual é a vantagem? Ninguém sabe o que está lá, só você. Entendeu? A vantagem é essa. Ninguém sabe, porque você faz e você lacra. É o mais interessante, né? Exatamente. Então, todos os testamentos têm vantagens e têm desvantagens. Por que o brasileiro não tem o hábito de fazer testamento? Cultural. Porque o povo brasileiro, culturalmente, tem um apego à vida muito grande. É muito simples, Paulo. É só você perguntar. Você chama 10 pessoas e pergunta quem tem plano funerário. 9 vão dizer que não, só uma vai dizer que tem. Por quê? Porque quando o cara chega para te vender um plano funerário, o cara diz, sai daqui, isso é mau agouro, quer me falar de morte para mim? Isso é uma característica cultural do brasileiro. É verdade. Tá entendendo? Então, é essa situação. Mais nada. Porque se você for nos grandes centros mundiais, nos países ditos de primeiro mundo, a sucessão testamentária ela é prioritária. Todo mundo faz testamento. Ninguém deixa a lei dizer como é que vai ser feita a sua sucessão. No Brasil é o inverso. Não existe a comodidade. Para que eu vou fazer testamento? Vou gastar dinheiro, ter trabalho, se eu tenho no código, lá na lei, tem uma regra que diz como é que vai ser a minha sucessão. E aquela questão da holding? Pois é, as holdings familiares, elas surgiram exatamente para evitar esse tipo de problemas que você falou, desses inventários que se arrastam por anos e anos e anos, porque você acaba concentrando todo o patrimônio daquela pessoa como se fosse numa empresa e todos os herdeiros são sócios. Aí não tem que fazer a transição. Então, cada um vai ter uma cota. Cada um vai ter uma cota societária, então não tem como. A pessoa morreu, como é que vai fazer? Eu vou desfazer a sociedade como? Paulo tem uma cota X, Cláudio tem uma cota Y e ninguém vai brigar. Porque a gente depara com cada situação em inventário, né? Com certeza. Temos um inventário aí que serve de... É verdade, com certeza. Com certeza. Aí você tem questionamento, porque ele não é isso, porque não é filho, aí não é filho, aí vai, tem que... É questão de autoindagação. Questão de autoindagação é aquela situação, gente, que o juiz não pode decidir. Ele tem que mandar outro juiz decidir. Aí o cara vai ter que entrar com uma ação para provar que ele é filho. Aí para o inventário, e às vezes essa ação demora anos. Às vezes os bens não estão todos no nome Às vezes os bens não estão no nome do morto. Aí você tem que fazer toda uma busca, como dizia o ministro o Sérgio Moro, né? Follow the money, porque às vezes o cara tem um imóvel que está no nome de um terceiro, quando você vai ver o cara não tem dinheiro para comprar um imóvel daquele calibre. Entendeu agora? Aí já faz aquela fraude sucessória, né? Que a pessoa já deixa propositalmente no nome de terceiro para não transferir para os filhos igualmente. É muito complicado. Doutor, estou vendo que o senhor já está um pouco agoniado, cansado. Então vamos finalizar por aqui. Eu tenho só a agradecer e espero em breve a gente estar tratando de outros temas de família. Ok? Foi muito gratificante para a gente. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui no Pra Fazer Direito, levando para a população esses esclarecimentos que são muito importantes, são muito interessantes. Eu adoro falar, eu adoro conversar direito, fazer o direito chegar nas pessoas de uma forma leve, de uma forma fácil de compreender. E você sabe que você tem, além de um admirador, você tem um parceiro. Me chame sempre que você precisar, que a gente vai estar aqui no Pra Fazer Direito. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado e tchau, pessoal. Um abraço.